Alô, fera, Duduzinho, de volta. Continuando nossa aula de funções da linguagem. Ó, lembra? São seis funções comunicativas do texto. São 6 elementos da comunicação e para cada elemento vai existir uma função. Nas aulas anteriores falamos da função referencial. Se você perdeu, volta lá e vai olhar lá a função referencial, porque aparece muito no Enem. Função conativa ou apelativa, não é? Também muito presente nas provas, características dessas funções. A função, não é, fática, que é aquela que se utiliza do recurso de comunicação. A gente viu em aulas anteriores, ok? A gente vai ver a função metalinguística. Função metalinguística, uma função que, professor, aparece muito no Enem. Não, em relação à função referencial e apelativa, não. Ela aparece esporadicamente. De vez em quando eles colocam lá uma questão que envolve lá a função metalinguística. Mas ela é fácil. Precisa saber o seguinte, que a função metalinguística, fera, o autor, quando ele escreve, não é, colocando em evidência o código linguístico. Como assim? Vê bem. No dicionário aparece lá uma palavra, por exemplo, a palavra hiato. Não é? A palavra hiato é uma palavra na língua portuguesa, e a partir do momento que no dicionário ou numa gramática, em uma gramática, explica o que é o hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, em sílabas distintas. Ele usa o código linguístico para explicar o próprio código. Então ele usa a língua portuguesa para falar da própria língua portuguesa, não é? A preocupação dele é com o código linguístico. Você muitas vezes faz isso na dissertação. Então, na introdução, né, no repertório, alguns alunos, alguns feras, costumam usar, quando vai usar um repertório lá, às vezes não usa uma série, não usa um documentário, não usa uma legislação, mas às vezes usa uma definição. Ele chega dizendo o que é. Olha, quando você define, então as definições, os conceitos, são exemplos da função metalinguística. Então, o que é que acontece? Como eu falei, em um texto você pode encontrar mais de uma função da linguagem. Agora, uma irá predominar. E, normalmente, em textos dissertativos, o que vai predominar é a função referencial. Mesmo que você, em determinados momentos do texto, você defina. Ou seja, é um texto que apresenta a função predominantemente referencial, com passagens do quê? Metalinguística. Então, é raro você pegar um texto, né? A não ser que você pega, por exemplo, um poema, que o autor lá, o poeta, ele, ao escrever, ele fale, retrate a dificuldade de se escrever. Então, ele usa o código para explicar o próprio código. E aí você percebe também que há a função poética e a função metalinguística. Então, a função metalinguística ela não aparece com tanta com ênfase, né, nas provas aí dos vestibulares. Ela aparece esporadicamente, mas é importante você conhecer. Então, ó, definições de conceitos. Exemplo, você pode encontrar a função metalinguística nas gramáticas. A gramática ela é essencialmente metalinguística, porque se diz uma coisa, o que é um objeto direto? O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Então, aí eu estou usando definições, eu estou usando o código para explicar o próprio código. Então, dicionários, os verbetes. Então, função são exemplos de função que metalinguística. Então, dá uma olhada lá, eu coloquei aqui, ó. Olha lá o slide. Quando o foco está voltado para a própria matéria constitutiva da mensagem, para o código temos a função metalinguística. Então, o foco é no código linguístico, tá? Na linguagem não verbal, temos metalinguagem quando um filme tem por tema o próprio cinema. Destaque isso aí, olha aí. Ou uma pintura retrata o pintor exercendo sua profissão. O código, né? Usando o código para explicar o próprio código. Na linguagem verbal, temos função metalinguística quando uma poesia tem por tema o fazer poético, que eu acabei de falar. Ou quando um texto qualquer discute ou explica a língua.
Então, isso aí é a função metalinguística. Dá uma olhada lá. Aí eu coloquei, ó, gramáticas e dicionários, acompanha lá o slide, são exemplos da função metalinguística, como eu falei, porque a intenção, o que você vai encontrar em gramáticas, né, é definições sobre determinados conteúdos. Então, quando ele diz aí também, ó, é bom que eu até destaquei lá, olha lá, toda reformulação sobre algo já dito é metalinguagem. Então, reformulou sobre algo que já foi feito, já foi dito, também é uma metalinguagem. Ok? Olha um exemplo. O pintor, não é ele pintando ele mesmo. Ó. Ele usa o código para falar do próprio código, para definir o próprio código. Então, isso, na pintura também ocorre. Esse caso aí. Essa imagem foi tirada até de uma prova do SSA, da UPE. Certo? Então, ficou claro? Vem comigo. Função metalinguística. O foco recai no código linguístico. Definições e conceitos. Ok? Vamos ver o outro. A outra função. Essa função aí, ó, a quinta função da linguagem, ela aparece muito nas provas. Ok? Letra de músicas, composições musicais. Há um predomínio da função emotiva ou expressiva. Fera, vem comigo. Função expressiva ou emotiva, ela também é chamada de exteriorização psíquica. O que é isso, professor? Olha, é teu estado de espírito, é o que você acha, é o que você pensa. Ok? Então, nas composições musicais, pare aí um pouquinho, pensa numa música. Pense em uma letra de uma música. Pensou? Se você observar, a música que você pensou, ela é escrita em primeira pessoa. Então, normalmente, no geral, as composições musicais são produzidas em primeira pessoa. E quando não, fica subentendido o eu lírico. É por isso que nós nos envolvemos com as composições musicais. Dependendo do gênero, se for do teu agrado, você começa a cantar. Porque você se envolveu. É o eu. O autor, ele se coloca em destaque, ele se coloca em evidência. Então, o foco recai exatamente nele mesmo. Ele passa a ser o centro. Ok? Então, ele produz um texto, mas ele vai se colocar em evidência. Ele vai se colocar em destaque. E isso, quando acontecer, você vai estar diante da função expressiva ou emotiva. Ok? Sempre marcado pela presença do eu lírico e dos verbos na primeira pessoa, como pronomes também em primeira pessoa. Professor, mas eu posso, por exemplo, me deparar com um texto que não está escrito em primeira pessoa e ser função expressiva ou emotiva? Claro, claro que sim. Por exemplo, se eu chegar e disser assim, vê, se eu disser assim, que menina chata, que menina bonita, não é o que eu acho, não é o que eu penso? Veja, eu coloquei que menina chata, nem verbos eu usei aí. Eu não usei verbo. Mas é uma opinião. É o que eu penso, é o que eu acho. Outra pessoa pode dizer, não, ela não é. Então, a partir do momento que há, não é, esse eu aí presente, e esse eu, ele é subjetivo. Então, a função expressiva ou emotiva, diferentemente da função referencial, é uma função subjetiva. Então, coloca aí, anota aí como uma característica principal, a subjetividade. A função expressiva ou emotiva, ela é prima da função poética. Porque a função poética, ela é extremamente subjetiva. Mas a função expressiva também é. Ok? Dá uma olhada no slide e vê o que eu coloquei lá. A função emotiva ou expressiva é aquela em que o foco está no emissor, no locutor. Ele mesmo se coloca em destaque, como eu falei. Aquele que elabora a mensagem, seja por meio da linguagem verbal, falada, né? Ou escrita, seja pela linguagem não verbal também. Por meio desse tipo de função, é possível identificar opiniões, destaca aí. Ô professor, então um texto dissertativo, argumentativo, que eu faço lá no vestibular, lá para o Enem, existe função emotiva ou expressiva? Ah, sim. De certa forma, sim. Porque não é o teu posicionamento. Quando o professor diz assim, olha, cuidado
para não deixar o texto muito expositivo. Cuidado para não deixar o texto muito informativo. Você precisa argumentar. Quando você argumenta, você está usando da função o quê? Emotiva expressiva. Mas lá eu estou escrevendo em terceira pessoa. É verdade, o professor diz, ó, escreve em terceira. Mas quando ele diz escreve em terceira pessoa, é para que o candidato ele não misture as pessoas do discurso, porque às vezes o candidato começa escrevendo em primeira do plural, daqui a pouco vai para a terceira, daqui a pouco vai para a primeira de novo e faz aquela salada. Aí o professor diz logo, ó, escreva em terceira pessoa. Tá? Mas, qual a função que vai predominar no texto dissertativo argumentativo? Eu falei, é a função referencial. Porque no texto dissertativo argumentativo o foco está voltado para o tema, o assunto. Você não pode fugir do tema. Então o teu foco está ali no tema. Mas você, a partir do momento que você argumenta, você está também usando da função expressiva. Só que não vai predominar. Como também, em alguns textos dissertativos argumentativos, a gente pode encontrar a função metalinguística, pelo menos uma passagem da função metalinguística. Então é aquilo que eu falei. Em um texto, podemos encontrar várias funções da linguagem, mas uma predomina. Ok? Então, nos textos dissertativos argumentativos, que vai predominar a função referencial. Então, dá uma olhada lá, vê, no slide. Eu coloquei lá, ó, por meio desse tipo de função é possível identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista. Eu acabei de falar. Então, ó, quando eu digo que dia maravilhoso, que dia maravilhoso? É o que eu estou achando, o que eu acho. Então, a função aí é expressiva ou emotiva. Ok? Então, não vai confundir função emotiva com a questão da questão melancólica, de um romance entre pessoas. Não, nada a ver. Certo? A função expressiva ou emotiva é aquela que você vai se colocar em destaque, em evidência. Ok? O foco está voltado para quem escreve o texto, para o locutor. Vou passar lá, dá uma olhada lá. Características, anota aí. Essas características aí, ó. Dá um print e cola direitinho aí, internaliza essas características, porque é muito importante, elas são importantíssimas, porque o Enem, no começo, né, eles colocavam questões bobinhas envolvendo funções da linguagem. Hoje eles estão trabalhando mais em cima das características. Então pode ser que confunda um pouco os candidatos. É para confundir mesmo. Mas nada demais. Ó. Dá uma olhada lá na primeira característica. Como eu falei, a subjetividade. Então, diferentemente da função referencial, ela é subjetiva. Verbos e pronomes na primeira pessoa. Meu, minha, nosso, não é? Os pronomes possessivos aí, ó, de primeira pessoa. O eu lírico, a presença do eu nos textos. Presença de adjetivos também, certo? Então, os adjetivos, eles marcam também essa questão da função, é uma característica da função emotiva ou expressiva. Ok? E coloquei também o emprego de exclamações e reticências. Então, quando se usa muito desse tipo de pontuação, né, frases exclamativas, reticências, isso aí é uma marca da função emotiva ou expressiva. Captou, fera? Fácil? Fácil. Não esquece, função metalinguística, código linguístico. Função expressiva ou emotiva, o foco está voltado para o próprio autor, o locutor. Vamos dar uma olhada aí numa questão do Enem, como é que ele pediu? Como é que ele pede uma questão que envolve aí funções da linguagem? Então, quando falamos da função referencial lá, eu coloquei um exemplo, né, uma questão lá do Enem, que ele falava, no comando da questão, ele já estava afirmando lá que o texto apresentava a função referencial. Então, ele só precisava saber as características, que foi exatamente o que ele pediu. Nessa questão aí, dá uma olhada. Ele joga o texto, tá? Esse texto aqui, ó. Mas não é a questão. Isso foi tirado de uma música, não é? Olha lá. Olha os compositores. Arnaldo, né? Arnaldo Antunes, Marisa Monte. E esse texto aqui, né, já apareceu em provas de Enem, por exemplo, textos de Marisa Monte,
em provas do Enem. Então, quando você perceber que é uma composição musical, você já fica ligado, porque há uma grande probabilidade de ser a função expressiva. Não é? Dá uma olhada lá. O título é Ainda Bem. Pelo título, você já percebe. Quando ele diz ainda bem é o que ele pensa, o que ele acha. É o que o autor acha. Ainda bem. Que agora encontrei você. Encontrei quem? Eu encontrei. Olha o verbo na primeira pessoa. Eu realmente não sei. Olha o pronome pessoal. O que eu fiz para merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Que dava, eu não estava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado, meu, olha os pronomes possessivos aí, meu lado, meu, você iria ficar. Você veio para ficar, você veio, me faz feliz. Você me faz cantar assim. E aí o texto segue. A composição musical segue. Então, nesse caso aí, você percebe que ela fez uso aí da função expressiva, predominantemente. Função expressiva ou emotiva. Professor, mas eu percebi que ela usou muito você, você, você. Há uma passagem também apelativa. A função também apelativa também está presente naquele texto. Mas a pretensão da autora foi se colocar em destaque, em evidência, logo o predomínio da função expressiva ou emotiva, com passagens apelativas também. A sexta função, né, e última, é a função poética, ela também é chamada de função metafórica. É nessa função que aparecem as figuras de linguagem, as famosas figuras de linguagem. Metáforas, metonímias, antíteses, né, hipérboles, a sinestesia, aquelas figuras de linguagens que elas dão expressividade ao texto, não é? E isso é muito comum, essas figuras elas são recorrentes na função poética, nos textos poéticos, em composições. Sabendo que a função poética, a preocupação do autor é com a elaboração da mensagem. Olha, o autor ele não se preocupa com o receptor, com o interlocutor, com o contexto, com o canal e muito menos com ele. A preocupação do autor, quando ele escreve um texto poético, é com a elaboração da mensagem. Como ele vai elaborar uma mensagem? Ele procura fazer um jogo de palavras. E esse jogo de palavras vai dar uma subjetividade muito grande ao texto. Então, dá uma olhada lá, as características da função poética. Olha lá. Subjetividade é a mais subjetiva de todas. Como eu falei, ela é prima, até mesmo irmã da função expressiva. Então, muitas vezes aparece função expressiva e poética juntas, certo? Linguagem conotativa é a linguagem figurada, a linguagem simbólica, metafórica. Como eu falei, uso de figuras de linguagens. Está lá, figuras de linguagens. O jogo de palavras que vai existir. Esse jogo de palavras seria o quê, professor? A elaboração. Por exemplo, ele vai sair do usual, ele tira aquela carga, né, da palavra, por exemplo, a palavra no sentido real, ele vai passar a usar no sentido simbólico, figurado. Então, se ele diz assim, vê, a lua é o queijo que os namorados saboreiam. Lua é queijo? Não é. Os namorados saboreiam a lua? Como? De que forma? Então, linguagem figurada, simbólica. Fiz um jogo de palavras aí. Musicalidade. Então, existem figuras de linguagem, as chamadas figuras de som. Aliterações, assonâncias, paronomásia, a própria onomatopeia, que traz uma musicalidade ao texto. O uso de rimas. Então, aí você encontra em textos poéticos. E a chamada plurivocidade. Na nossa primeira aula de funções da linguagem, quando a gente falou da função referencial, lá eu disse que existia a chamada univocidade, que era uma só interpretação. Ou seja, a palavra no sentido real. No texto poético, na função poética, existe a chamada plurivocidade, plurissignificação. Vários significados. Devido o quê? A questão subjetiva do texto. Ok? E para a gente finalizar, dá uma olhadinha aí. Eu coloquei um texto aqui, ó. Olha só. Esse texto foi produzido por Caetano, certo? O título dessa música, dessa composição é Alegria, Alegria. Um texto produzido lá na época da ditadura militar,
tá? E na ditadura civil-militar, né? E que ele usou de uma linguagem muito figurada, muito simbólica. O texto é Alegria, Alegria. Você pode até depois pesquisar a letra completa, tá? Eu peguei só um pedaço, um fragmento. E ele diz assim: caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonave guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista, ó. O sol nas bancas de revista. Me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. O primeiro verso já começa, caminhando contra o vento. Esse vento há quem diga que é o regime, na época. Tá? Sem lenço, sem documento. Ó. No sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes. Então, ó, crimes, guerrilhas, são palavras que você pega pelo campo semântico e você percebe que ele vai falar exatamente desse período. Só que ele não poderia fazer uma crítica abertamente, porque certamente ele seria, né, perseguido. Como foi, né? Ele terminou sendo exilado, passou a morar em Londres, e lá em Londres ele também faz uma música chamada London, London, que também retrata, né, a saudade do Brasil e como ele estava vivenciando lá, a vida lá no exílio. Então dá uma olhada, né? E aí eu coloquei essa questão para a gente fechar. Como é que o Enem pede mais uma questão aí de funções da linguagem? Tá um texto, esse texto até é um texto curto, mas eu sempre digo, ó, leia o comando. Vem comigo, Leandro, vem comigo. Ó, fera, leia o comando da questão. Primeiro. Aí depois você vai para o texto. No comando da questão ele diz o seguinte, vê. Nos textos em geral, dá uma olhada lá. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, o que nós falamos durante nossas aulas, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Isso é fato. No fragmento da crônica, já está dando gênero, desabafo, presta atenção, o título foi desabafo. Pelo título, já dá para a gente perceber pelo título que se é desabafo, é o que o autor acha, é o que ele pensa. A função de linguagem predominante é a função emotiva e expressiva. Mais uma vez, o Enem já diz que função é do texto. Olha a letra A, o que ele diz. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Ele diz aí. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. C. Olha lá. O interlocutor é o foco do receptor. Quando ele diz o interlocutor é o foco, o interlocutor é o receptor. Aí ele está falando da função apelativa, conativa. Não é? D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. O referente é o contexto. Se é o contexto, ele está falando da função aí referencial, na letra D. E não é. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Quem tem esse objetivo de manter a comunicação é a função fática, é aquela que testa lá o canal de comunicação. Então a letra C, função apelativa, função referencial, a letra D. Letra E, função, não é, fática. Então a resposta está entre A e B. Tá? Então, quando ele no fragmento da crônica, desabafa, a função é. Então, ele diz lá, ó o texto. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha, tá? Então, ele sai falando aí e é o desabafo. Então, a resposta, ó qual é? Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Certo? Então, nesse caso aí, ele está dizendo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Não é? O discurso do enunciador tem como foco o próprio código linguístico, o próprio código. Não, se ele fala do próprio código, ele está falando da função metalinguística. Certo? Não é essa daí, não. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. É o que ele acha, o que ele pensa. Letra B de bola. Tranquilo? Então, ó, questão do Enem, a resposta, letra B, que ele fala da função expressiva. Tranquilo? Até a próxima. Voltaremos em breve.